Oi, oi. Aleluia. Todo mundo vivo? Fala. Tá todo mundo vivo? Amém. Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor e bendizer o nome dele. Porque ele tem sido bom. Tem motivo de gratidão no seu coração? Amém. Amém. Tem motivo de gratidão. Ele tem sido bom, generoso, misericordioso. Amém? Por isso nós estamos aqui. Então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos louvar ao Senhor, vamos expressar a nossa alegria, expressar a nossa fé ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Pai amado, em nome de Jesus. Oh, se você abre a sua boca, querido, deixa ele ouvir a sua voz de gratidão. Deixa ele ouvir a sua voz de gratidão. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, dizer louvado seja o nome do Senhor. Oh, Paizinho, nós queremos te dar graça nessa noite. Nós queremos te render louvores por causa da tua bondade, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelos grandes livramentos que você tem dado à nossa vida. Obrigado, Pai, porque não faltou o nosso pão de cada dia. Obrigado, Pai, obrigado por estarmos vivos. Obrigado, Pai, por podermos andar, sorrir, falar. Obrigado, Senhor. Essa noite é noite de gratidão. Aleluia, é noite de gratidão. Queremos te agradecer, queremos te agradecer, queremos te agradecer. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado. Obrigado, eterno Senhor. Oh, Deus bom. Aleluia. Queremos bendizer o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Possamos ministrar louvores a Ele. Você possa levantar a sua mão. É emocionante ver vocês, pessoal. É emocionante ver vocês. Muito bom ver vocês. Muito bom estar aqui. Aleluia. Aleluia. Aproveite a unção desse lugar. Aproveite a unção desse lugar. A unção é de hoje, só é para hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado. Obrigado. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito o Senhor conta com o seu coração, Ele conta com as suas mãos, com a sua boca. Aleluia. Hoje, Glória a Deus. dia que se chama hoje, louve intensamente, louve desesperadamente. Deixa Ele me lavar essa noite, deixa Ele me purificar. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor? Amém. Aleluia. Mas antes eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus, ao Deus bondoso, ao Deus grandioso, ao Deus de amor, ao Deus de paz. Aleluia. Oh, Pai, é para ti, Espírito Santo. Aleluia.
Cristo, recebe poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. Cristo recebe poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, vivo pela fé, levando o meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna, Deus eu recebi. Não existe quem se compare, você é o maior de todos. Obrigado, Pai, porque você decidiu morar no nosso coração. Você decidiu nos resgatar, Pai. Você nos encontrou, você nos lavou, você nos limpou, nos restaurou. Você nos reconstruiu com as suas próprias mãos, Pai. Nós somos teus e nada poderá nos arrebatar das tuas mãos. Aleluia! Senhor.
Quero convidar você a sentar um pouquinho. Vamos abrir nosso coração um pouco para a palavra. Pai, nós te bendizemos em nome de Jesus, pela vida dos teus filhos. Aleluia. Quero pedir ajuda agora ao teu Espírito Santo, para que ministre aos nossos corações. Eu peço para que cada coração, Senhor, seja trazido cativo à obediência de Cristo, que as nossas mentes sejam tuas, que o nosso coração seja teu, que o Senhor consiga ministrar, construir, edificar a tua casa espiritual, que é a tua igreja. Ministra aos teus filhos, Senhor, como o Senhor fez a caminho de Emaús, abriu as Escrituras diante dos discípulos. Assim abre a tua palavra diante dos teus filhos e ensina-nos, Pai, em o nome de Jesus. Digam todos amém. Glória a Deus. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Eu quero conversar com vocês sobre intimidade. Intimidade é um tema, intimidade com Deus, é claro, né? Intimidade é um assunto que vocês sabem, talvez o assunto que a gente mais fala aqui na igreja, né? Intimidade com Deus. O que é que eu quero falar, o que é que eu quero dizer sobre intimidade com Deus? Se refere à pregação de Jesus, de Mateus capítulo 6, quando ele fala ali sobre as disciplinas dos discípulos, a disciplina que os seguidores de Jesus devem praticar. E quais seriam essas disciplinas? Ele fala no capítulo 6 de Mateus acerca da oração, acerca do jejum, acerca da esmola. Ok? Lá estão essas três práticas, essas três disciplinas. A oração, o jejum e dar esmolas. Uma das disciplinas é oração. Então Jesus disse, quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. Isso a gente chama de intimidade. Ok? Intimidade com Deus. Aqui nós falamos sobre TSD, tempo sozinho com Deus. Então é uma prática, é uma disciplina básica, fundamental, né? Para quem quer ser crente. Tempo sozinho com Deus. Então, quero conversar um pouco com vocês sobre essa intimidade com Deus. Nós estamos ministrando aos domingos, me refiro a mim. Estamos falando sobre a carta do Apocalipse, sobre o Apocalipse. E já fiz duas ou três ministrações sobre o Apocalipse. Já estamos nos primeiros capítulos e a gente abriu espaço para que outros irmãos pregassem também. E no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós temos a primeira carta, que é a carta aos Efésios. E a igreja aos Efésios, a gente tem a consciência que a carta, o livro de Apocalipse, ele é um livro escrito para a igreja. O Apocalipse é um livro que causa medo e temor em muita gente. Quando se fala sobre uma grande tragédia, as pessoas dizem, aconteceu um apocalipse, não é? Porque o Apocalipse ganhou aquela conotação de tragédia, de desgraça. E de fato, a gente vai ver ao longo do livro do Apocalipse, descrição de muitas desgraças. Entretanto, o livro do Apocalipse ele foi uma carta de Deus escrita ao seu povo. Ok? É uma carta muito especial que Deus escreveu ao seu povo para comunicar a ele as coisas que em breve devem acontecer. Ocorre que na carta do Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele é tragédia, ele é desgraça para um grupo de pessoas.
não para a igreja de Jesus. E aí há um detalhe muito importante, porque quando a gente vê falando nas Escrituras, a gente vê Deus falando assim: naquele dia saberás a diferença entre o justo e o injusto, entre o que busca a Deus e o que não busca a Deus. Verás a diferença. Porque em muitas situações, você olha e não vê diferença. O que ocorre ao justo, ocorre ao ímpio. Às vezes, os justos também olham para o comportamento dos ímpios e dizem: eu queria fazer isso aí. A gente tem um garotinho lá em Beberibe, um rapazinho, um adolescente, pré-adolescente, e lá os irmãos facilmente dizem assim: crente não faz isso. Quantos sabem o que crente deve fazer ou não fazer? Amém, irmãos? Presta atenção no que eu estou falando. Os mais velhos dizem: crente não faz isso. Isso não é coisa de crente. Esse tipo de coisa não faz sentido o crente fazer. Aí tem um adolescentezinho lá que fica escutando a conversa dos adultos e ele disse assim: eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente. E a avó fica preocupada porque diz: o meu filho, o meu neto não quer ser crente. Mas por que ele não quer ser crente? Ele não quer ser crente porque ser crente implica não fazer determinadas coisas. Não é? Como eu quero fazer tudo que o mundo faz, então eu não quero ser crente, eu quero fazer o que o mundo faz. Ok? Mas a gente vai encontrar, por exemplo, declarações no livro do Apocalipse, o Senhor escrevendo a uma igreja dizendo: tens, porém, no meio de vós, alguns que não sujaram as suas vestes, e estes vão andar comigo. Deus fazendo separação, queridos. Se alguém deseja andar e viver e ser como o mundo, com certeza eles não vão se incluir nesse grupo. Porque o Senhor disse: aqueles que não contaminaram suas vestes, estes andarão comigo. É uma escolha que se faz. A escolha da santificação é uma escolha de alguém que decidiu viver com Deus e para Deus. É uma decisão. Está escrito que aquele que tem coração limpo, esse verá o Senhor. O salmista faz a pergunta assim: Senhor, quem habitará no teu monte? Quem habitará no teu santo lugar? O salmista responde: aquele que é puro de mão e limpo de coração. Esse habitará. Mateus capítulo 6, Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, e ele diz: bem-aventurado o limpo de coração, porque esse verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, o Senhor diz: porque busque a paz e a santificação, sem isso ninguém verá o Senhor. Uma outra declaração que a gente vê no Apocalipse é: ficarão de fora cães e feiticeiros e os que praticam obras más. O Senhor disse: vai ficar de fora, simples assim, simples assim. Mas aos que vencerem, esses andarão comigo, entrarão comigo. Escute, amados, a questão fundamental é essa, amém? A questão fundamental é essa. Então, o livro do Apocalipse é uma carta escrita à igreja. É uma carta, uma declaração de amor, é a última revelação de Deus para a sua igreja, e esta carta é uma carta de consolação. O Senhor diz: eu conheço a sua obra, eu conheço a sua perseverança, eu conheço a sua luta, eu conheço as suas vitórias. Eu sei que você habita em lugares onde o diabo estabeleceu o seu trono. Eu sei que você vive em meio a situações e pessoas difíceis. Eu sei que você vive em meio à perseguição. Irmão, em toda a história, quem é de Jesus sofreu perseguição. Em toda a história e em todos os tempos. E isso ocorre por causa do Espírito de Deus que habita naquele que é de Deus. O apóstolo Paulo disse: se você não tem o Espírito de Jesus, você não é dele. A característica de que alguém é de Jesus é que tem o Espírito de Jesus. E se alguém tem o Espírito de Jesus, é natural que esse vai ser perseguido, porque o Espírito que há nele é diferente do Espírito que há no mundo. Então a carta do Apocalipse é uma carta de tragédia? É. Mas para um grupo, para o grupo a quem Deus estabeleceu e a quem Deus escreveu, é uma carta de consolação. É uma carta dizendo: eu guardo você, eu protejo você. Você não passará pela segunda morte, você não passará pela destruição. Eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Senhor, em meio ao caos.
Entretanto, você vai ver também no livro do Apocalipse que, apesar de tudo que está acontecendo, o coração permanecerá duro. E as pessoas não buscarão e não invocarão a Deus. Todas as chances, todas as oportunidades foram dadas, mas eles preferiram rejeitar, recusar Deus. Estamos juntos? Então a primeira carta que o Senhor escreve no Apocalipse aqui, é uma carta endereçada a uma igreja específica. Deus enviou carta a 7 igrejas. Para cada igreja ele tinha uma palavra específica, ele tinha uma repreensão específica, ele tinha uma denúncia de algo errado que estava acontecendo na igreja, a denúncia de coisas erradas. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque o objetivo da carta do Apocalipse, ou da Bíblia, é purificar a igreja de Jesus para o encontro com Ele. Estamos juntos? O objetivo da carta do Apocalipse, assim como o restante da Bíblia, é purificar a igreja para o encontro com Jesus. Esse é o objetivo. Então, para cumprir esse objetivo em cada igreja, o Senhor denuncia aquilo que está errado. Para que haja alinhamento, para que haja ajustamento, para que haja alinhamento, para que aquela igreja se purifique e se santifique para encontrar-se com o Senhor nos ares. Ok? Então, a primeira denúncia que o Senhor faz à primeira igreja, se Jesus fosse escrever uma carta para nós, quais denúncias ele faria? Quais denúncias ele faria? Eu acho importante que a gente tenha uma vida individual. A salvação é individual. Mas você faz parte de uma igreja. E Jesus fala com a igreja. E existem algumas coisas que nós toleramos e Deus não tolera. Existem algumas coisas com as quais nós convivemos e Deus não tolera aquilo que convivemos. Precisa haver alinhamento e ajustamento das coisas. Porque Deus tem zelo pela sua igreja. Estamos juntos? Então, quando o Senhor fala a primeira igreja, que é Éfeso, ele faz uma denúncia. E a denúncia que ele faz está escrito no versículo 4. No versículo 4 ele diz: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. A primeira denúncia que o Senhor faz na igreja de Éfeso é acerca da posição de intimidade. Tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Deus tem uma expectativa que a nossa relação com Ele seja a relação do primeiro amor. A gente compreende que o primeiro amor é aquela coisa intensa. Ok? O relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com Ele é um relacionamento intenso. É de um coração fervoroso. É de um espírito pronto, é de um espírito voluntário. Deus quer esse tipo de relacionamento. Não é aquele relacionamento frio, distante. Se der certo, se der tempo, eu faço alguma coisa para Deus, eu sou de Deus, se der certo. Não é esse tipo de relação. O Senhor disse: eu tenho contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Me chama a atenção a declaração do versículo 5, que ele diz assim: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Eu gosto disso, amados, porque geralmente, quando lemos essa versão, esse versículo, a gente pensa assim: lembra-te onde você caiu. Ou seja, você está andando com Deus, ok? Você está firme, você está forte, você está valente em Deus, você está vencendo, você está perseverando, você não está caindo em doutrinas erradas, ensinos enganosos. Presta atenção no que eu estou falando. Nesses últimos tempos, o Senhor disse que surgirá ensino de demônios, ensino de enganos, e as pessoas vão preferir
esse tipo de ensino. E vão rejeitar a palavra verdadeira de Deus. Vão preferir ensinos de demônios, doutrinas de demônios. E vão rejeitar o genuíno ensino de Deus, ok? Isso é uma característica do nosso tempo. O Senhor disse que nos últimos tempos isso iria acontecer. As pessoas iriam preferir a mentira do que a verdade, o engano do que a justiça, o ladrão do que o homem de bem. Onde ser direito é errado. É a troca da justiça pela injustiça, do certo pelo errado. O errado é tão celebrado que as pessoas esquecem o que é certo. É uma característica do tempo que nós estamos vivendo. Então o Senhor estava falando para a igreja de Éfeso: eu tenho a seu favor que você resiste a essas coisas, que você resiste os falsos ensinos, que você resiste às mentiras. Isso é muito positivo, isso é muito bom, isso alegra meu coração, mas eu tenho uma coisa contra você, é que você deixou seu primeiro amor. Então ele diz assim: lembra-te de onde caíste. E eu quero chamar a atenção para isso, porque imagina a situação: você está andando com Deus, você está firme, você está fervoroso, a Bíblia Sagrada é o estrado dos seus pés, é o caminho dos seus pés, é a palavra de Deus, você anda pelos ensinos de Deus, pela justiça de Deus. A luz da palavra é a luz que ilumina o teu caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? A Bíblia fala: observando o seu caminho segundo a palavra. Se você observar o seu caminho de acordo com a palavra, o Senhor disse: no teu caminho haverá luz e não trevas. Você não tropeçará, você não cairá em armadilhas e buracos, porque a luz da palavra te impedirá de cair em laços. Então imagina que você está andando com Deus, firme e forte. Você abriu o coração e disse: eu quero ter aliança com Deus, eu quero andar com Deus. Tomou a decisão firme e está andando com Deus. Então, num certo momento, aconteceu uma coisa, um episódio, e você, negou sua fé. Vacilou sua fé. Caiu. E agora você tem vergonha de dizer que é crente. Tem vergonha de abraçar os seus irmãos, de andar com seus irmãos, de dizer que é de Deus, porque o seu comportamento negou sua fé. Aí a gente diz: você caiu, né? Lembra-te de onde caíste. Aí a gente pensa que é isso que o texto está falando. Lembra-te onde você caiu. Onde foi? Foi na casa da Maria? Foi na casa do José? Foi na bodega? Foi no teu trabalho? Foi no teu emprego? Foi na política? Onde foi que tu caiu? Lembra-te de onde caíste. Só que não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo assim: lembra-te de onde caíste. Esta expressão de onde caíste é uma junção de duas palavras, que é de onde. Portanto, fala de um lugar alto. Lembra-te da posição que tu ocupava e hoje não ocupa mais. Ah, meu amigo, aí é outro nível. Não se trata de um tropeço na fé. Se trata de uma posição que você tinha em Deus e dela você caiu. Posição elevada. A mesma declaração a gente vê acerca de Lúcifer. Lá no livro de Ezequiel, quando diz: tu habitavas o monte santo de Deus. Um lugar elevado. Um lugar de destaque. Tu andavas sobre os brilhos da pedra fogueada. Tu habitavas o monte alto de Deus. Mas um dia se achou iniquidade no teu coração. E tu caíste. É disso que está falando. É a mesma declaração do início que o salmista estava perguntando: quem habitará o monte santo de Deus, lugar alto? Quem habitará o lugar alto de Deus? Quem subirá a montanha de Deus? O que esse texto está dizendo é: lembra de onde tu caíste. Não é onde caíste, é de onde. Você caiu da janela, você não caiu na janela, você caiu percebe? Então você estava num lugar elevado e você levou um tombo e caiu daquele lugar elevado onde você estava. Então a advertência que a gente encontra aqui em Apocalipse é essa: lembra-te de onde tu caíste. Lembra-te do lugar onde você estava em Deus, percebe? Porque quando nós começamos a desenvolver nossa intimidade com Deus, nós somos levados a lugares altos, irmãos. Nós somos levados à montanha de Deus, ao monte santo de Deus, ok? Então a advertência de Deus é: lembra-te onde caíste, arrepende-te
e volta a praticar as primeiras obras. E aí, amados, é onde está o nosso ponto. O que era que você fazia no tempo em que você habitava lugares altos em Deus? O Senhor está dizendo assim, vamos voltar no tempo, vamos reconstruir a história. Quais eram os textos que guardava o teu espírito? Quais eram os textos que você não abria mão deles? Quais eram as verdades de Deus que você carregava no coração? E por alguma razão você começou a negligenciá-la e achar que tudo é normal. Como dizem hoje, nós estamos vivendo a onda gospel, tudo é gospel. Agora tem cerveja gospel, né? Tem música gospel, forró gospel, funk gospel, tudo que você imaginar de gospel tem. E eu vi um pregador, pastor Marcelo Jamal, dizendo: a última novidade que estão esperando agora é o inferno gospel, né? Porque se tem a cerveja gospel, né? Amém, aleluia, vaso. Diz aí, meu Deus. A última coisa que está esperando, faltando agora é o inferno gospel, porque se tem tudo gospel, agora tem que ter o inferno gospel. Porque a verdade de Deus não muda, ela é a mesma. O que é errado é e pronto, acabou-se, a justiça de Deus não muda. Estamos juntos? Então, a revelação de Deus é: lembra-te que você estava num lugar alto em Deus. O lugar santo das moradas do Altíssimo. Era nesse lugar de excelência que você habitava. Lembra desse lugar. Lembra do cheiro desse lugar. Lembra desses lugares de comunhão. Quando meu cunhado veio essa última vez, ele estava muito saudosista. E na minha casa ele lembrava: meu cunhado, lembra as vigílias que nós fizemos aqui? Lembra aquele livro, Heróis da Fé, que nós lemos? E nós queríamos ser aqueles homens que se consumiam em oração e que queriam ser gastos para Deus e por Deus. Sua maior paixão era Deus. Homens como Charles Spurgeon, eu acho que foi ele, posso estar enganado sobre o personagem, mas foi dito que um dos seus familiares foi indicado para um cargo alto político no governo. E ele disse: fulano caiu, se diminuiu, se reduziu e aceitou um cargo no governo. Porque os caras tinham uma ideia, tinham uma imagem certa acerca de quem eles eram. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Não é a terra maior do que o céu, é o céu maior do que a terra. Deus fez primeiro o céu, depois a terra. Não foi a terra e depois o céu. É os céus que governam a terra. Então, quando os homens de Deus, as mulheres de Deus, têm a consciência de quem eles são, aceitar alguns cargos na terra, ele disse, é cair. É aceitar uma posição subalterna. Porque antes era embaixador do reino de Deus. E hoje foi reduzida a posição de primeiro-ministro. Eram homens desse tipo, dessa estirpe, que queimava e apaixonava o coração. E nesse tempo ele lembrava: lembra-te, 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 lembra-te. Lugar de intimidade, lugar de comunhão. Todo grande homem de Deus, toda mulher de Deus começou a sua história, alguém já disse isso, com um violãozinho, um banquinho, uma Bíblia, uma caneta e um caderno. Ele e Deus só. Ali começou a construção de um grande homem e de uma grande mulher. Homens que depois receberão testemunho: a terra não era digno deles. Tão excelentes eram em Deus. O que Apocalipse está dizendo: lembra-te da posição que tu ocupava. E foi dela que tu caiu. E volta de novo. Volta a ocupar a tua posição. Lembra-te onde caíste. Lembra-te do que tu fazias. Lembra como era que você fazia. Lembra do cheiro, lembra do gosto. Lembra do tempo de intimidade, de comunhão que você tinha com o Senhor. O que houve? Por que saiu de lá? Por que saiu de lá? Você já conhece esse lugar. Você já foi lá, você já pisou.
Então, a repreensão de Deus para a sua primeira igreja era essa. Lembra-te da posição que tu ocupava. Você habitou o Monte Santo de Deus. Não troca esse lugar por mais nada. Aleluia. Nosso tempo está se reduzindo já. Meu Deus. Vai chegar o tempo que eu vou continuar pregando 3 horas. Aleluia, vai voltar. Vocês dizendo, Jesus, manda outro pastor, porque isso aí fala muito. E Deus dizendo, eu estou provando para você ser mais crente. Então deixa eu ler aqui. Deixa eu dizer para você, Deus quer intimidade com você. Amém, queridos? Estamos juntos aqui? Deus quer intimidade com você. Então, Coríntios capítulo 2, versículo 9. O Senhor diz assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram, ouvido não ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O lugar de intimidade com Deus, torno a repetir, o que é que o Senhor quer falar, dizer sobre intimidade com Deus? É sobre separar tempo para ficar com Deus. E o que é que eu levo para esse tempo que eu vou separar com Deus? Você leva a Bíblia, um caderno, uma caneta e, se quiser, um copo d'água. Uma garrafinha. Pelo menos eu faço assim, ok? Se hidratar. Beba pouco porque vai dar vontade de fazer xixi. Então, segura a onda. Vai só molhando a garganta. O que é que eu vou levar para um lugar de intimidade? A Bíblia. Porque eu preciso ser ministrado pelas Escrituras. Um tempo de oração que você separa para ficar com Deus é um tempo que você fala, mas é um tempo que você cala a boca para Deus falar. A oração, fundamentalmente, não é um lugar para você pedir, é um lugar para calar a boca e abrir os ouvidos do coração, para que Deus fale. Então não é o que você quer dizer, é o que Deus quer dizer. Isso é um momento de comunhão. Quando você pede muito, é porque você não sabe o que quer. Você não sabe nem o que pedir. E acha que porque está falando, a tua oração está sendo o máximo. Quem fala muito não sabe o que quer. Quem sabe o que quer, diz o que quer em uma sentença, em uma palavra. Bartimeu clamava atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Jesus se volta para ele e pergunta, o que tu queres? Ele disse, quero ver. Ó, quero ver. 2 palavras. Quero ver. Só isso. E a resposta de Jesus foi qual? Veja. Estamos juntos ou não, gente? Então o momento da intimidade, momento de comunhão, não é o momento de nós falarmos. Não, é o momento de calar a boca, abrir o coração, para que Deus fale o que Ele quer. Então a oração, como diz o irmão Subirá, não é um meio apenas através do qual você consegue de Deus o que você quer. A oração é um meio que Deus consegue o que Ele quer em você. O que é o momento de intimidade? É o momento em que Deus diz para mim o que Ele quer. É o momento em que Ele revela para mim a sua verdade, a sua vontade, a sua mente. Ele imprime no meu espírito. A oração não se resume a pedir, mas se resume a calar a boca e deixar Deus falar. Essa é a parte mais excelente da oração. A oração não é um lugar de desespero onde a gente grita e fala, esperneia e diz o que quer. Não, Deus sabe o que nós queremos. Inclusive essa é uma das questões fundamentais em Mateus capítulo 6. Porque Jesus disse, quando você entrar no seu quarto para falar comigo, fecha a porta. E o teu pai que está em secreto te responderá. Ok? Diga comigo, encontro secreto. Portas fechadas.
É chato orar com pessoas transitando. Às vezes a emoção vai pegar contra você, você está babando. Aí chega uma pessoa, atrapalha tudo. Porque ela não vai entender. Porque a intimidade é coisa que acontece entre duas pessoas. De repente Deus está dizendo, que baba linda. É ou não é, gente? Ora, você vê o seu bebê lá todo catarrento. Quem passa diz, olha que ridículo, que feio. E a mãe está dizendo, é a coisa mais linda dessa terra. É o meu bebê. É a coisa mais linda. Então, esse tempo que você passa com Deus, esse tempo da intimidade que você passa com Deus, é o tempo que Ele vai construir, irmãos. Então, em Mateus capítulo 6 diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Aí ele diz, não fala muito. Está escrito lá, irmão, não fala muito. Porque tem pessoas que pensam que porque fala muito serão ouvidos. Aí Jesus fala assim, porque o vosso Pai sabe o que vocês necessitam antes que a palavra chegue à sua boca. Aí vem a pergunta, se Ele sabe o que eu preciso antes que a palavra chegue à boca, então para que orar? Simples. Porque orar não se trata de pedir. Orar se trata de ouvir. Por isso que é chamado de intimidade. Aquietar o coração e deixar Deus falar. Clama a mim, ele disse ao profeta Jeremias, e responder-te-ei, e te anunciarei coisas firmes, grandes, que tu não sabes. Clama a mim. Eu vou te revelar coisas ocultas. Na verdade, essa palavra oculta, outra tradução coloca firme. O que falta na nossa geração e no nosso tempo é firmeza. Ninguém tem firmeza de nada. E por que não tem? Porque firmeza é gerado na intimidade. São sentenças que Deus coloca no seu espírito. O Senhor imprime dentro de você. São verdades reveladas por Ele. Impressa no espírito. Não há quem arranque aquilo ali, porque é uma convicção gerada no momento de intimidade. Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, o objetivo da intimidade é conhecer a Deus como você é conhecido por Ele. Primeira sentença. O objetivo da intimidade com Deus é conhecê-lo como também eu sou conhecido por Ele. Está escrito em 1 Coríntios 12, 13 e 12. Ok? Então, o objetivo é conhecer a Deus assim como eu sou conhecido por Ele. É bom isso ou não, gente? Essa possibilidade de conhecer a Deus assim como eu sou conhecido por Ele. Se eu digo, segunda sentença acerca de intimidade, já vou encerrar, em função do nosso tempo. Se eu digo que não tenho tempo para a intimidade, é porque, na verdade, eu não tenho propósito para a intimidade. Estão ouvindo aqui? Se eu digo que não tenho tempo para a intimidade com Deus, na verdade é porque eu não tenho propósito com a intimidade com Deus. Porque a Bíblia fala que para todo propósito existe um tempo debaixo do céu. Para todo propósito há um tempo. Se eu digo que não tenho tempo, é porque eu não tenho propósito da intimidade com Deus no meu coração. Porque se houver, haverá tempo. Amém, queridos? Atividades justas e honestas, eu quero dizer isso aqui, facilmente justificam a negligência da intimidade. Estamos juntos aqui? Atividades justas e honestas, fácil, justificam a negligência da intimidade. Porém, a negligência do lugar secreto, cedo, vai nos causar problemas. Logo você descobrirá o que se convencionou chamar de estado de esgotamento espiritual. Isso não tem na psicologia, não tem na psiquiatria, ninguém vai diagnosticar isso aqui. Porque é um estado de esgotamento espiritual.
só desfrutará isso aqui, só saberá o que é isso aqui, aquele que já esteve no lugar secreto, aquele que já conheceu os lugares altos de Deus e por alguma razão caiu de lá. Você vai começar a perceber um esgotamento espiritual. Isso aqui pode ser que você não compreenda, não tenha percebido ainda. Se eu não me treinar em permanecer no lugar da intimidade, nunca criarei resistência para suportar a pressão que esse lugar produz. Ok? Então escute isso. Se eu não me treinar em permanecer no lugar da intimidade, nunca que eu vou criar resistência para aguentar a pressão que o lugar da intimidade gera. Tem coisas aqui que eu estou falando que você só vai saber se você já viveu esse ambiente da intimidade. Quem não viveu não sabe nem do que eu estou falando. Sobre o que é esgotamento espiritual, sobre o que é a pressão que o lugar da intimidade com Deus gera. Quando Jesus estava para morrer, ele chamou os seus discípulos para orar. E o que eles fizeram? Dormiram. Alguém vai perguntar assim, mas por que ele dormiu? Alguém diz, é porque estava cansado. O ambiente da intimidade com Deus gera um tipo de pressão que você quer fazer qualquer coisa, menos orar. Você quer preencher o seu tempo com qualquer coisa, menos com intimidade. Você quer fugir de Deus, quer fugir da igreja, quer fugir. E você diz, mas por que isso? Porque o lugar da intimidade gera um tipo de pressão. E se eu não estiver metido, protegido, guardado no ambiente da proteção espiritual, eu vou enfrentar a pressão que aquele lugar tem e eu me lasco todo. De modo que não há lugar... Irmãos, quem creu em Jesus e comeu da sua carne, bebeu do seu sangue, não é mais normal. Está ouvindo? Não é mais normal. Não tem como ser. Porque o texto diz, nele permanece a preciosa semente. Deus foi morar dentro. Não é mais o mesmo, querido. Provou dos dons eternos. Foi iluminado. Não é mais o mesmo, não tem como. Você pode se desviar, pode ir para o mundo para fazer o que você quiser. Você vai sofrer coisas que uma pessoa comum não sofre. Porque você provou de coisas eternas. E Jesus fala, você não pode jogar pérolas num ambiente de porcos. Pérolas foram feitas para estar em lugares excelentes. Não em lama, não em sujeira, mas em lugares excelentes. Quando a pedra preciosa sai do seu lugar e vai para a lama, ela está fora do seu habitat e ela vai enfrentar todo tipo de pressão. Porque a ideia é volta para o teu lugar alto. Lembra-te de onde caíste, não é onde caíste, é de onde. É de um lugar alto, o Monte Santo das moradas do Altíssimo. Então existe uma pressão, existe um esgotamento espiritual que acomete aqueles que saem desse ambiente de intimidade. Isso mata a gente. Então, se eu digo que não tem um tempo, é porque na verdade eu não tenho um propósito, porque o Senhor disse, se tem propósito, então tem tempo, porque há tempo para todo propósito. Terceiro, o tempo vai dizer a respeito do que você está fazendo com a intimidade. Escute isso. O tempo vai dizer a respeito do que você está fazendo com a intimidade. Quando a vida de cada pessoa for posta na linha do tempo, esse mesmo tempo é que dará testemunho acerca da seriedade ou não com que cada qual lidou com a questão da intimidade em sua própria vida. O tempo. O que eu não sei se você entendeu direito aqui. O tempo é que vai dizer se você está levando a sério ou não a intimidade com Deus. O que você está semeando hoje no seu espírito, você vai ver os frutos daqui a 10 anos. Se hoje eu estou sendo relaxado na minha intimidade com Deus, não tem problema. Daqui a um tempo, a sua vida vai estar posta na linha do tempo e você vai ver. O tempo vai denunciar se você estava tendo intimidade com Deus ou não.
Lembro de uma história do Marco Feliciano. Ele era adolescente. Já citei isso várias vezes aqui, mas é para ilustrar. Ele era adolescente e todos os seus coleguinhas da mesma idade estavam indo para o cinema, estavam namorando, estavam vivendo a vida comum de adolescente, que todo adolescente faz, ou quer fazer. E o Marco Feliciano não fazia. Uma vez ele estava angustiado, orou a Deus dizendo: Senhor, por que eu não posso fazer o que esses adolescentes fazem, como eles fazem? O Senhor respondeu para ele: porque eles nunca serão o que você será. Senhor, por que eu não posso fazer a mesma coisa que eles fazem? Porque você não é a mesma coisa que eles são. O tempo dirá, o tempo dará testemunho acerca da intimidade, da seriedade que você está levando com a sua comunhão com Deus, com a sua vida íntima com Deus, com a vida que você tem com Deus no seu quarto. O tempo dará testemunho. Porque se eu tiver sido firme com Deus na minha intimidade, o tempo dará testemunho: este andou com Deus. Assim como aconteceu com Enoque, porque quem anda com Deus, a vida é diferente, irmãos. Quem anda com Deus, a vida é diferente. Você sabe que Enoque é o homem que menos tem escrito na Bíblia sobre ele, 3, 4 linhas. Eu acho isso fabuloso. Apenas 3, 4 linhas está escrito sobre Enoque. Mas quem escreveu sobre Enoque? Escreveu a característica mais importante da vida daquele homem. E a característica foi: Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Meu Deus! Quantas biografias estão escritas? Livros e mais livros. Livros e mais livros, contando as biografias dos homens. Mas aquele que andou com Deus só tinha um grupinho de palavras. Mas o grupinho de palavras dizia: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus o arrebatou para si. O tempo, quando a nossa vida for colocada na linha do tempo, o próprio tempo dará testemunho se nós andamos ou não com Deus na nossa intimidade. Porque aqueles que andaram com Deus na sua intimidade, o Senhor disse, serão frutíferos. Serão frutíferos, não tem como não ser. Estamos juntos? Então escute. O tempo vai dizer a respeito do que você está fazendo com a intimidade com Deus. Porque eu não posso ser como eles, porque eles nunca serão como você. Porque eu não posso ser comum, porque Deus não chamou você para ser comum. Então não queira ser os modelos que você vê, queira ser o modelo que Deus quer. Voz do que clama no deserto. Essa era a biografia de João Batista. Quem é João Batista? Qual a sentença que mais descreve João Batista? É uma voz que clama no deserto. O próprio Jesus deu testemunho dizendo, ele é uma lâmpada que foi incendiada no deserto. E João Batista podia dizer, eu não quero nenhuma outra vida que não seja a vida que o Senhor escolheu para mim. Eu serei uma lamparina iluminando no deserto. E alguém pode dizer, você é um idiota. Que adianta uma lâmpada no deserto, pelo amor de Deus? Lâmpada foi feita para estar na cidade. Lâmpada foi feita para estar nos postes. E o Senhor disse, não, você não é qualquer um. Você não é uma lâmpada comum. Você não é uma lâmpada dos postes. Você é uma lâmpada que eu escolhi para deserto. Aleluia! Eu não quero a vida que Deus não escolheu para mim. Eu quero a vida que Ele tem para mim. Se eu sou uma luz brilhando no deserto, então vai para o deserto. Por que eu não posso ser como eles? Porque eles não serão como você. Porque eu não posso ser como os demais. Porque eles nunca serão como você. Não deseje comer alfarrobas, comidas de porcos, quando o Senhor tem anel para o seu dedo, quando o Senhor tem veste de justiça para você, quando Deus tem um boi cevado preparado para você,
Quando Deus tem uma banda preparada para você, quando Deus tem vida de rei preparada para você, não queira comer alfarrobas. Porque eu não posso ser como eles. Eu não quero outra vida que não a vida que o Senhor escolheu. Então esse é o apelo, amados, da vida, da intimidade. Quarto e último, é necessário mergulhar na intimidade para nós aprendermos a pedir direito. Escute isso aqui, eu vou só repetir os principais para você entender. O objetivo da intimidade com Deus é conhecê-lo, assim como eu sou conhecido por Ele. Esse é o objetivo. Se eu digo não tenho tempo, é porque na verdade eu não tenho um propósito com a intimidade. Porque se eu tiver, o Senhor disse há tempo. Porque para todo propósito debaixo da terra tem tempo. O tempo é que vai dizer. Terceiro, o tempo é que vai dizer a respeito do que eu estou fazendo com a intimidade hoje. O tempo dará testemunho. Este andou com Deus. E Deus para si o tomou. Quarto e último, é necessário mergulhar na intimidade para que eu aprenda a pedir direito. Se eu não estiver mergulhado na intimidade, eu não saberei o que pedir. Eu devo estar mergulhado na intimidade com Deus até que a ajuda do Espírito Santo chegue para eu orar com eficiência. O apóstolo Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu gasto tempo em intimidade com Deus, vai chegar um ponto que o Espírito Santo chega e vai te fazer orar direito, dizer direito, falar direito, declarar sentença direito, o tom de voz direito, a ira certa, a velocidade e a força certa, a sentença certa. Eu devo permanecer na presença, na intimidade com Deus, até que a mente de Cristo, a sua vontade, o seu propósito, os seus pensamentos sejam impressos em mim. O apóstolo Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando eu permaneço na intimidade ali com Jesus, em oração, com a palavra, Ele vai começar a imprimir a mente de Cristo em mim. Vai imprimir os pensamentos dele em mim, o seu propósito em mim, a sua vontade em mim. Escuta, Jesus tem uma mente. O mundo tem uma mente. É como se fosse um chip. O chip que as pessoas naturalmente têm é o chip do mundo. Eles pensam como o mundo, sentem como o mundo, vivem como o mundo e tal. Mas quando alguém recebe a mente de Cristo, sem saber como, os pensamentos mudaram. Por que mudou? Porque a mente de Cristo foi enxertada. Mudou o pensamento, mudou o jeito de sentir, de entender as coisas. A gente às vezes quer converter as pessoas. Ninguém converte ninguém. Ninguém muda ninguém. Nem por amor de Deus as pessoas mudam. Uma mãe maravilhosa quer mudar o filho. Quem que consegue mudar? Não muda nunca. Não muda, ninguém muda ninguém. Mas quando o chip da mente é mudado, queridão, não tem espaço para mais nada. A gente quebra a cabeça como quem malha ferro frio, não funciona. Mas basta um toque, a mente muda. Muda tudo. Existem pessoas que bebiam cachaça, eram inveterados, não suportam mais o cheiro da cachaça. Existem pessoas que fumaram a vida toda. A mente de Cristo entrou. Eles não suportam mais o cheiro de cigarro. Existem homens que traíram suas esposas a vida toda. A mente de Cristo mudou. Fidelidade chegou no coração. O chip, a mente foi mudada. Onde que esse chip muda? Que essa mente muda? Na intimidade. Eu devo permanecer na intimidade até que a mente de Cristo, a vontade de Cristo, o cheiro de Cristo, os pensamentos de Cristo sejam imersos, sejam gerados, produzidos em mim. Eu devo permanecer na intimidade até que a fé firme seja gerada no meu coração. A grande fé
ela é gerada numa grande intimidade. Uma grande intimidade gera uma grande fé. Há uma convicção firme, uma convicção segura que o momento da intimidade vai gerar. Eu, Deus e a palavra. Eu, Deus e a palavra. E coisas vão começar a ser geradas no meu espírito. Eu preciso permanecer na intimidade para eu aprender a pedir direito. Para eu aprender a pedir grande. Se eu for pedir com a minha mente, eu vou pedir pequeno. Mas quando Deus começou a gerar em mim a sua vontade, amados, o pequeno desaparece. Porque a vontade que está dentro de mim agora é a vontade de Deus. Amados, eu gosto disso aqui. Escute isso, eu gosto disso aqui. Pedir grande. Pedir grande. Eu preciso estar na intimidade para eu pedir grande. Porque as coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo, Ele disse, coração nunca sentiu, olhos nunca viram. Clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Escuta, o tempo da intimidade vai começar a gerar os sonhos de Deus dentro de mim, amados. A intimidade é como o namoro do homem com a mulher. Filhos extraordinários são gerados nesse tempo de intimidade. Tempo de intimidade. Eu preciso gastar tempo na intimidade. Escute isso. Não esqueça isso aqui. Eu preciso gastar tempo em intimidade até que o Espírito Santo venha me ajudar na oração. Eu preciso gastar tempo na intimidade até que a mente de Cristo venha substituir a minha mente. O propósito de Cristo venha substituir o meu propósito. Os pensamentos de Cristo venham substituir o meu pensamento. Eu preciso permanecer na intimidade com Deus até que a fé poderosa, violenta, surja no meu espírito. Eu preciso permanecer nesse tempo de intimidade para que eu aprenda a pedir direito, a pedir grande. Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. O grande é grande na perspectiva de Deus, não na minha. Uma casa para mim é grande. Uma casa para Silvio Santos é uma esmola. Quando Deus diz, clama a mim, eu vou te responder coisas grandes. É do ponto de vista dele. O que é grande para Deus? Pede-me as nações, eu te darei. É só assim. Pede-me as nações e eu te darei. Pede-me. Pede-me e eu te darei. Abraão, qual é o teu problema? Eu sou velho, Senhor. Qual é o problema da Sara? Estéril. E velho também. Olha para as estrelas, Abraão. Assim serão as tuas descendências. Assim será a tua descendência. Amados, tempo de intimidade vai gerar grandeza do ponto de vista de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E a mente das pessoas se encolheram e dizendo, estamos ferrada. Está tudo lascado. Deus não mudou. Tempo de intimidade vão gerar convicções de Deus. Não é a tua convicção. Não é a convicção do governador. Não é a convicção do ministro da economia. É a convicção de Deus. Tempo da intimidade vai gerar a fé certa para pedir certo do ponto de vista de Deus. Clama a mim, vou te anunciar coisas grandes. Então você vai estar passando por tempos de crise, mas a sua cabeça é diferente, seu pensamento é diferente, e as pessoas vão olhar para você e dizer, você é um arrogante. E você vai responder como Davi, e eu não tenho razão para sê-lo? Sim ou não, gente? Tu é um arrogante, baixinho, pequeno. E ele diz, eu não tenho razão para ser arrogante. Se Deus é comigo, se o Senhor dos exércitos é por mim, como que eu não vou crer? Como que eu não vou ter expectativa em coisas extraordinárias, no céu se movendo e Deus escrevendo a minha história? Porque Ele disse, você vai se sentar no meio dos seus inimigos e vai comer pão provido por mim. Mesa posta na presença dos inimigos e você sentado comendo. Provisão, amados, milagre. Não são coisas comuns.
O mundo é em crise e você é em Cristo. É isso que a intimidade vai gerar em nós. Há uma pressão para estar nesse lugar. Há uma pressão, mas eu precisarei criar resistência. Sim ou não, gente? Se você vai ser um maratonista que vai andar 5 mil, olha, quantos quilômetros? 5 quilômetros. Você não vai começar andando 5 quilômetros, 20 quilômetros. Você começa com 3 quilômetros, 2 quilômetros. E vai criar o quê? Resistência. Daqui a pouco você vai estar correndo 30. Fácil, fácil. Por quê? Criou resistência. O lugar da intimidade exige que você crie resistência, porque esse lugar é um lugar de pressão e os fracos fogem dele. No momento da pressão, os discípulos fugiram e Jesus estava o quê? Face no chão, a serpente querendo corroê-lo e ele dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Firmeza. Então comece a criar resistência no espírito e dizer: Pai, eu vou aguentar a pressão do lugar secreto. Eu vou aguentar a pressão do lugar secreto. Deus se manifestará com grandezas. Deus se manifestará com grandezas. Graça sendo multiplicada, favor sendo multiplicada. Deus repartiu a sua graça conosco, total, completa. Não foi parte dela, foi graça completa e total. Lá está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele disse: já está feito, é abençoado. Com toda sorte, está feito. Qual é o meu papel? Ele disse: cresça na graça. E cresça. É tua responsabilidade crescer nessas verdades. Essas verdades enfiadas no seu espírito. Eu sou abençoado. Onde eu toco, a bênção. O meu ventre é abençoado. Meu ventre é abençoado. Bendito é o fruto do meu ventre. Bendito é a minha amassadeira. Bendito é o meu negócio. Bendito é. Tudo que está no meu entorno. Tudo que está no meu entorno é bendito. É bendito. Ei, mas eu não estou vendo isso. Cresce nessa verdade. Cresce nessa verdade. É tua responsabilidade crescer na graça e crescer no conhecimento e liberar os rios que já foram destinados para você. Aleluia! Eu vou criar resistência. Aleluia! Pode aplaudir. Aleluia! Entenda que eu não estou animando você. Amém, queridos? Não estou empolgando você, estou falando assim porque vem assim. Então tem palavra mansa, tem palavra... Mas o propósito é qual? Trazer consciência, convicção de que o local da intimidade é onde Deus vai engravidar você. Se é que você me entende o que eu estou dizendo. É o lugar onde Deus vai engravidar você. Engravidar de quê? De coisas grandes. De coisas grandes. É Deus derramando Ele próprio dentro de você e dizendo: seja um rio, corra! Oh, aleluia! Corra! Você é um rio. O que você escuta, o que você ouve, o que você vê, quer lhe amassar. Mas a intimidade gera um anticorpo. Gera um anticorpo dizendo: não é assim. Não é assim. Não é assim. Clama a mim. Eu vou te responder coisas grandes. A mente pequena vai ser substituída pela mente de Cristo. Os propósitos, os pensamentos de Cristo, amados. Nisto é glorificado meu Pai, que deis frutos. Deus não é glorificado quando você é amassado. Deus é glorificado quando você produz frutos. Quando você produz frutos. Quando você produz fruto, há uma expectativa de produção de fruto. Há uma expectativa de produção de fruto. Estamos juntos? Glória a Deus. Então eu preciso da intimidade para eu aprender a pedir grande. Porque Deus vai plantar pensamentos e sentimentos grandes dentro. Visão grande dentro. Eu não estou falando de uma pessoa idiota. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, que essas coisas que eu estou dizendo para você, tem pessoas que não faz nenhum sentido.
Mas há outras pessoas dizendo, cara, eu sei o que é isso aí. Sei do que ele está falando. Eu sei o que é isso aí. Porque eu sei o que é momento de intimidade. E Deus começar a gerar coisas grandes em pessoas que estão derrotadas. Em pessoas que estão destruídas. Mas algo está sendo gerado dentro. E elas vão se levantar. E não há quem impeça. Porque há uma fé gerada dentro. E essa fé é grande. Então eu preciso da intimidade para que eu aprenda a pedir certo. E o pedir certo sempre vai ser grande. Porque Deus vai trazer essas revelações dentro. Grandeza, irmãos. Eu me lembro de uma vez, alguém já teve várias revelações, sobre a nossa igreja. Mas tem uma especial que alguém teve uma revelação sobre a igreja dizendo que era um galpão gigantesco, muito grande. E alguém perguntava, mas para que tudo isso? Para que? Aí o Senhor falava, por causa do propósito. É grande, irmãos, o que Deus tem para você, não por causa de você, mas por causa do propósito, tem que ser grande. Então Deus é glorificado quando você produz frutos. Deus não deposita coisas pequenas, irmãos. Deus não deposita sonhos pequenos. Se não forem como as estrelas do céu, se não forem como a areia do mar, não vem de Deus. Porque é incontável. Os discípulos espalharam lá o pão partido, não foi assim? 5.000 pessoas com fome, 5 pães e 2 peixes, ele partiu lá, encheu 12 cestos e mandou os discípulos entregar. E quando eles terminaram de entregar, tinha mais 12 cestos cheios. E 5.000 pessoas tinham comido. Por que foram 12 cestos cheios? Porque não tinha 13. Quando Deus abriu a torneira, começou a gerar. Já comeu todo mundo? Irmãos, você imagina Pedro, Tiago e João aqui com um cesto, e Jesus partindo o pão, e não se acabava aqueles pães, e enchia um cesto, entregava, e vinha de novo, entregava, vinha de novo, entregava. Todo mundo comeu, se fartou, e Jesus partindo pão, partindo peixe, e não... Quando terminou os 12 cestos cheios, parou a multiplicação, porque só tinha 12 cestos. A fonte se abriu, não secou mais. É assim, amados, que Deus faz. Ele deu uma... Já era para eu ter parado de pregar, ok? Ele deu ordem ao mar para que trouxesse peixe. Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha peixe. Eles estavam fracos, famintos, desanimados, desiludidos. Jesus falou, lança mais ali, para a direita. E ele disse, Senhor, não vai funcionar, lança lá para a direita. Porque é no momento da intimidade que vem a palavra, percebe isso? É no momento da intimidade que vem a palavra, lança ali. Senhor, mas eu já lancei, lança lá. Obedeceu, lançou a rede. Quando eles perceberam, a rede deu um tranco e disse, o que foi? Peixe demais. Encheu o barco que estava para afundar. E eles gritaram para os barcos próximos, por favor, nos ajude, venham, tem peixe para todos. Encheu todos os barcos. Por que parou os peixes? Porque acabou os barcos. Mas a fonte que o Senhor abriu é inesgotável. É tão grande quanto Deus é grande. É como as estrelas do céu, é como a areia da praia. Ilimitado. Quanto você pode contar? Terminou de contar? Se perdeu na conta, perdi. Começa de novo, porque é assim que vai ser. Eu preciso da intimidade para que eu aprenda a orar como Deus ora. Como Deus quer que eu ore. Ele quer que eu ore grande. Irmão, eu gosto disso. Por que grande? Por que tem que ser grande? Por que não pode ser um galpãozinho pequeno? Ele diz, por causa do propósito. E por causa do propósito não pode ser pequeno. Aleluia. Deus está nos chamando, irmãos, para o lugar da intimidade. Para Ele nos engravidar de coisas grandes. De coisas grandes. Clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. A vida não terminou, amado. A vida não terminou. É 45 do segundo tempo e nós jogando bola. Porque o Senhor não se cansa. Eu gosto da ilustração de um homem de Deus que disse que Deus é que nem Luiz Gonzaga.
O sanfoneiro cochilou. O candeeiro se apagou. Mas a sanfona não parou. E o forró continuou. Então escuta isso, como é que Deus é. Ele é que nem o sanfoneiro do Luiz Gonzaga. O candeeiro já se apagou, está dizendo, está na hora de ir embora. O candeeiro se apagou. O sanfoneiro está dormindo. Está na hora de ir embora, não está vendo? E o Senhor disse, não, a sanfona não parou, não prestou atenção não? A sanfona não parou, Deus ainda está na festa. Embora o candeeiro tenha se apagado, embora o sanfoneiro tenha cochilado, Deus ainda está na festa. A música ainda está rolando. Deus ainda está no governo. Aleluia! 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 E Deus vai continuar a sua festa, meu amado. Esteja a lâmpada apagada, esteja o sanfoneiro cochilando, Deus vai continuar com a sua festa, Ele não para. Então Deus está te chamando, mano, para lugar da intimidade, para Ele te engravidar de coisas eternas. Eu quero isso, amados. Eu quero desfrutar dessas coisas, eu quero a vida que Ele tem para mim. Não menos. Por quê? Por causa do propósito. Por que tem que ser grande? Por causa do propósito. Por que eu não posso ser pequeno? Por causa do propósito, vaso. Aleluia. Estamos juntos? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Você está animado aí? Você está empolgado com a palavra? Diz aí para o irmão que está do seu lado, se empolga com a palavra. E busca entrar em intimidade com Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos ministrar na oração. Eu vim colher as ofertas, tá bom, gente? Mas antes de colher as ofertas, eu queria que a gente ministrasse um louvor. Eu vou ler uma passagem com vocês, porque crente ministra adoração por meio dos seus recursos também. Amém? Então fique de pé, adora ao Senhor nessa noite. Vamos só cantar uma música. Tu és real. Vou me entregar. Se entrega a Ele nessa noite. Totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Você pode continuar de pé. É um motivo de muita gratidão estar aqui convosco, com todos vocês reunidos de forma presencial.
Nesse momento maravilhoso, como nós separamos, o culto ele se divide em algumas partes. Em uma delas nós dedicamos tempo para ministrar a adoração ao Senhor por meio dos nossos recursos. Então eu sei que a gente não é acostumado a ofertar nas quartas-feiras, né? Mas nós precisamos andar prontos. Amém? Porque muitas vezes nós estamos à beira do caminho e o Senhor manda a gente ofertar na vida de pessoas. Então eu queria ler uma passagem aqui com você, está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão para com Deus. Não só com louvores dos nossos lábios, mas também com os nossos recursos, com aquilo que Ele tem nos dado, com o nosso salário. Você tem abençoado o seu salário quando você recebe no começo ou no final do mês? Senhor, obrigado por esse salário. Às vezes é pouco. Tem familiar meu que diz assim: eu ganho tão pouco. Pare de dizer isso. Você ganha o tanto que você estudou para ganhar e o tanto que você produziu para ganhar. Então renda graças a isso, porque não importa aquilo que está em suas mãos, mas o nosso Deus faz multiplicar. Amém? Qual é o nosso trabalho? Render graças a Deus em tudo. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei vocês, mas eu estava com saudade de chamar a irmã. Vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Não sei se vocês estavam com saudade de fazer isso, fazendo só o Pix ali na tela, né? Então hoje você vai ter a alegria de vir novamente e depositar a sua oferta aqui. Então eu queria convidar você que você viesse com bastante alegria, como se essa fosse a primeira vez da sua vida que você vai ofertar. Então pegue e dê o seu melhor nessa noite. Amém? Então com o louvor bem alegre aí nós vamos ofertar nessa noite. Então você venha com bastante alegria ofertar no reino de Deus nessa noite. Isso aí. O tempo de cantar chegou, gente. Esse é o tempo. Cantar chegou. Cantar chegou. E Ele vem, saltando o tempo forte. Ele vem, saltando o tempo forte. Seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a tua coroa. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Deixe suas mãos para cá. Pai, te rendemos graças pela fidelidade do teu povo. Sabemos que estamos plantando em uma terra fértil. Obrigado, Senhor, pelos nossos celeiros que já são fartos e abençoados. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Amém. Sabemos que o Senhor é fiel em Sua palavra, Pai. Amém.